Meu nome é Natália, eu sou psicopedagoga do projeto social Interação e Marambaia e hoje eu estou aqui para falar com você um pouquinho sobre a importância de mantermos alguns hábitos na nossa vida, de rotina, apesar desse período de quarentena que nós estamos passando. E eu quero falar com você da importância do nosso sono estar regulado, tá bom? Nesse período. Se você é pai, mãe, né, já é um adulto, ou se você é criança que está me ouvindo, adolescente, é tão importante quanto um adulto, tanto quanto uma criança, mantermos esse hábito na nossa vida. A literatura, né, afirma pra gente que um adulto ele precisa dormir em média aí 8 horas de sono. É claro que temos algumas variações, algumas pessoas se contentam, né, com 6 horas, outras precisam de 10, mas a gente observa que a criança, o adolescente, ele precisa dormir mais, porque ele está passando por um processo muito acelerado de crescimento, de desenvolvimento, né, intelectual e biológico. E é durante, gente, o nosso sono que reparos celulares acontece, é durante o nosso sono que acontece a consolidação da memória. Então, se a gente dorme mal, a gente amanhece estressado, chateado, irritadiço. Por quê? Porque quando eu durmo mal, quando eu durmo pouco, o meu organismo libera na corrente sanguínea um hormônio do estresse, chamado de cortisol. E ele vai me deixar irritadiço, impaciente, intolerante, rebelde, respondão, e aí eu vou ter, né, essa capacidade muito pouca de tolerar, de repente, pessoas mais lentas, de tolerar, de repente, uma injustiça, uma crítica, tudo porque eu dormi mal durante a noite. E outro dado importante também para a gente durante a noite, né, acontece uma limpeza na nossa mente, no nosso cérebro. Existe um líquido que passa dentro da nossa coluna espinhal e que banha todo o nosso sistema nervoso, que é chamado de líquor. Esse líquido, durante a noite, ele vai aumentar o seu volume cerca de 60% e ele vai fazer uma espécie de faxina no nosso cérebro. Acontece uma limpeza, ele elimina aquelas células mortas, ele elimina possíveis células que vão causar algum tipo de inflamação. E olha que interessante, esse líquido, né, ele aumenta seu volume à noite, durante o nosso horário de sono, e ele demora para fazer todo esse processo 8 horas, que é justamente o tempo, né, preconizado na literatura que é necessário para a gente descansar. Então, mantenha o seu hábito de sono regulado, isso é muito importante. E o que a gente vê hoje em dia é a gente dormindo cada vez mais tarde, porque a gente fica nos celulares, né, nos smartphones, nas TVs, nos tablets, e aí a gente prejudica muita coisa que de repente você nem tenha consciência disso. Então, não tem problema nenhum usar a tecnologia, mas vai chegando a noitinha, deixa um pouquinho de lado, né? Dá aquela relaxada, apaga um pouquinho as luzes, diminua o ruído, o barulho, né? Isso é um sinal que você está falando para o seu corpo que é hora de relaxar, que é hora de ir dormir, de descansar. Então, mantenha o seu sono regulado. Essa é a dica da psicopedagoga Natália. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.